Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai apresentar um vídeo para vocês muito bacana, que é imposto sobre venda de imóvel. Mas antes disso, você deixa o seu like, dá uma curtida, deixa seu comentário. Pode ser que seu comentário seja uma dúvida e pode ser um vídeo novo no nosso canal. E eu vou apresentar para vocês. Me chamo Leonardo, sou contador, ajudo os empresários a crescer os seus negócios. Esse assunto de hoje a gente vai iniciar falando uma grande polêmica, que é imposto sobre venda de imóvel. Muita gente sabe que, às vezes não sabe, vender o imóvel, dependendo do valor que ele foi adquirido, né, você tem que pagar o imposto sobre o lucro, ganho em cima desse imóvel. Lembrando que o lucro sobre ganho desse imóvel tem que ser pago o imposto, mas tem alguns benefícios que, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te explicar melhor como funciona. Então, pessoal, aqui eu vou te explicar agora como é que funciona o imposto sobre o lucro da venda do imóvel. O imposto, né, a base ali, você vai discriminar tudo bonitinho, referente ao valor que você comprou, né, que foi a época da aquisição, mais o valor que foi adquirido da época e o valor atualizado da venda. E com isso ele vai calcular para você o DARF dentro do próprio programa lá da Receita Federal. Isso acontece, né, na realidade, quando você tem lucro. Mesmo você não tendo esse lucro, né, por exemplo, se você comprou o imóvel na época por 100 e está vendendo ele por 90, mesmo você não tendo, você tem que fazer essa declaração para a Receita. Claro, você não vai pagar imposto porque você não teve um ganho de capital em cima desse valor, mas mesmo assim você tem que declarar. E a alíquota, né, praticada é 15% em cima do valor do ganho do capital. Se você tem um ganho de capital, você tem que pagar 15% em cima dessa alíquota. O próprio sistema também da Receita, ela vai calcular automático para você e vai te dar esse valor certinho. O cálculo é da seguinte maneira: você vai pegar o valor da aquisição, né, que você teve, mais as benfeitorias, né, mais a corretagem, essas coisas todas, você vai unificar e aí você vai diminuir com o valor que você vendeu o seu imóvel. Na venda desse imóvel, você vai aplicar a alíquota de 15%. Para você não ficar preocupado com isso, o próprio sistema ele vai te dar essa situação, né, essas formulários tudo bonitinho, você só vai preencher lá de forma adequada e colocar direitinho. Lembrando que o valor desse imóvel, da época da aquisição, tem que constar no seu imposto de renda, ano a ano. Ele não pode sofrer melhorias sem nota fiscal. Toda melhoria que for feita nesse imóvel tem que ter nota fiscal, provar que realmente, de fato, houve essa melhoria com todos esses registros. E com isso eu vou te dar um exemplo prático de como funciona para fazer esse cálculo. Supondo que você teve imóvel vendido de 150 mil, 100 mil é a venda do imóvel, mais 50 mil de benefeitorias, e você vendeu ele por 200 mil reais. Com essa venda de 200 mil, você tem que pegar os 150, que é 100 mais a benfeitoria, os 150, diminuir pelo valor da venda, você teve um lucro, né, um ganho de capital em cima desse imóvel de 50 mil reais. E aí sim você aplica a alíquota de 15% em cima desse valor, que vai dar aí mais ou menos aí R$ 7.500 a ser pago de imposto. Prazo e forma de pagamento para você recolher esse imposto que você teve aí, né, no exemplo que a gente deu anterior. Você tem até o último dia útil do mês subsequente para fazer esse recolhimento, tá? Então vamos supor que você vendeu agora nesse mês que a gente está aqui gravando aqui, que é outubro. Então você tem até novembro, no final do último dia útil de novembro, para fazer o recolhimento desse imposto. Essa declaração ela é feita dentro do programa da GCAP, que é da Receita Federal. Tem que ser feito do ano da venda. Então, se a gente está falando no ano de 2025, tem que ser feito agora no aplicativo, né, no programa de 2025 para 2026. E em 2026, quando você for declarar seu imposto de renda, e aí você tem que exportar, né, essa informação para dentro do seu imposto de renda para poder complementar lá e até mesmo para dar baixa esse patrimônio que já vinha em outros exercícios como o seu bem lá na declaração. Se você chegou até aqui, calma, é muita informação, a gente sabe disso, mas deixa seu like, compartilha, não guarde segredo para você, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas que também queira aprender esse assunto ou tenha dúvida desse assunto e que ajude o nosso canal a crescer mais ainda. Com isso eu vou te ensinar agora algumas formas que consegue isentar dentro da própria regra, né, da Receita Federal. Uma delas, né, o primeiro tópico, é um imóvel
que você vender até 440 mil reais. Um único imóvel. Então, se você tem um único imóvel, vendeu ele por 440 mil reais, ele é isento de imposto. Lembrando que a regra é você não pode ter vendido um outro imóvel até 5 anos. Se nesse meio termo você tiver vendido algum outro imóvel, você acaba perdendo esse benefício. O próximo benefício, na realidade, né, que é o segundo tópico, é você ter a permuta. Como é que funciona a permuta? É uma troca de imóvel. Então, se você pegou o seu imóvel e trocou por um outro imóvel, pelo mesmo valor, independente disso, você está isento de pagar esse ganho de capital, porque não houve ganho. Você não pegou dinheiro nenhum. Porém, todavia, se você nessa permuta receber qualquer quantia, você tem que contribuir imposto sobre isso. Exemplo bem prático e rápido para você poder entender. Se você está trocando um imóvel de meio milhão, 500 mil, e trocando para um outro de 550, e a pessoa vai te voltar esses 50 mil, você paga imposto em cima desses 50 mil porque é ganho. Agora, se trocou ele um pelo outro, não teve lucro, então você não paga nada, só declara e é isento de qualquer tipo de imposto. Outro imposto, se você comprar, tá? Vender o imóvel, né? Que é o terceiro tópico. Se você vendeu o imóvel, daqui a 180 dias você vai comprar um outro imóvel, você está isento desse imposto, porém você tem que comprar o outro imóvel em até 180. Se caso você não venha comprar, você vai sofrer a penalidade da Receita, que aí você vai pagar juros, multa, até mesmo acarretar aí uma infração referente ao prazo que você teve e não foi adquirido. Um detalhe bem importante, se você não comprar em 180 dias, mesmo imóvel com o mesmo valor, comprar por um valor inferior, menor, você paga o imposto sobre a diferença que ficou. Então fique atento nessa situação, que isso pode te ajudar aí a montar uma estratégia, né, um planejamento bem melhor para isso. E o quarto tópico é uma isenção do imóvel adquirido em até 1969. Então, se você comprou o imóvel em 1969, ele está isento de imposto. Então, se você vender ele agora, você está isento de imposto, porque o ano que você adquiriu, até chegar a data de hoje, né, que a gente está gravando esse vídeo, então 2025, você está isento. Pode ser 2026 também, 2027, até que mude a regra, você continua isento desse imóvel, mas o imóvel que foi comprado em 1969. Fora isso, os outros têm que ser declarados normalmente, e se tiver ganho de capital, fazer o recolhimento do DARF. Isso aí são, na realidade, dicas que você tem dentro da regra da Receita, né, da portfólio da Receita, para poder isentar o imposto. Caso você precise pagar o imposto sobre essa venda, né, eu vou te dar agora algumas dicas aqui que pode ser feito a redução desse imposto. O primeiro tópico, na realidade, é você colocar toda a benfeitoria que foi feita nesse imóvel. Só que aí tem uma dica muito importante: tem que ter nota fiscal. Ah, mas eu fiz a benfeitoria 5 anos atrás. Não importa. Tem que ter nota fiscal, porque se a Receita solicitar, você tem como comprovar que esse imóvel houve as benfeitorias corretamente, as obras que foram feitas. Uma outra, na realidade, muito mais importante também, é considerar os custos da corretagem. Muita gente não coloca o custo da corretagem, custo da escrituração, tá? Isso é um custo também, você teve um custo. Então você tem que colocar também para poder reduzir a sua margem de pagar o DARF lá. E uma outra dica, né, para a gente poder conseguir englobar aí, ter um bom planejamento. Esse planejamento é o que vai seguir a regra lá anterior, que foi aquela que a gente tinha falado, de 180 dias, você poder comprar um outro imóvel, até mesmo investir em algum fundo imobiliário aí. Grande erro, né, comum que a gente sempre vê aqui, o pessoal espera chegar a declaração do imposto de renda no ano seguinte para falar que vendeu o imóvel. Então, provavelmente essa pessoa vai pagar um imposto muito mais alto, porque ela vai pagar o imposto, mais juros, mais multa, mais correção, referente à regra, né, do prazo perdido de pagar, né, o DARF. E um grande erro top número um, é o pessoal declarar o valor de aquisição errado. Tá? Então, ficar muito atento a isso. O erro de aquisição, né, vamos lembrar novamente aqui para vocês, tem que ser o valor do imóvel mais as melhorias que foram feitas. Lembrando que as melhorias tem que ter registro de nota fiscal, né, tudo bonitinho aí, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou, resolveu uma dúvida para você, curte, compartilha, ajuda a gente a aumentar o nosso canal e assim poder
trazer mais vídeo para vocês, poder tirar mais dúvidas de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.